Legal, nós estamos ao vivo para mais uma das nossas meditações na Palavra de Deus. Para você que está chegando aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem está vendo essa gravação depois, seja bem-vindo também, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Nós vamos ter um tempo de meditação na Palavra do Senhor. Nós fazemos essas lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, com algumas poucas exceções, e a gente sempre avisa quando não é possível fazer a nossa live aqui. E para você que está chegando pela primeira vez, nós estamos dando sequência na nossa série de estudos do livro de Atos nesse momento. Nós percorremos desde ali do início da Palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, e aí nós vimos desde Gênesis, tivemos algumas lives para falar sobre o Antigo Testamento, depois falamos do período interbíblico, falamos dos Evangelhos e agora estamos no livro de Atos. Eu já falei para vocês, todas as nossas lives, elas estão lá no YouTube, desde a primeira que a gente fez. A primeira foi no ano passado, tem um pouquinho mais de um ano que a gente fez a primeira live. Essa é a live de número 52 ou 53, se não me falha a memória. Estão todas no YouTube. Começamos pela série Conhecendo Deus, em que a gente viu os atributos do nosso Deus conforme a palavra de Deus nos ensina. E depois a gente começou nessa série do Panorama, na virada do ano, e nós estamos nela desde então. O Senhor tem direcionado e a gente continua firme nessa série. Eu já vou adiantar também aqui para vocês, gente, esteja em oração por Israel. A palavra de Deus nos ordena a orar por Israel. Nós temos um comando. É muito triste o que está acontecendo por lá. Nós precisamos orar para que o Senhor fortaleça aquele povo, o povo que foi a porta de entrada do Evangelho para o mundo. Nós já falamos aqui que os judeus eles não eram um fim em si mesmos, eles eram um meio para o fim. Era um meio para que o Evangelho chegasse a todos nós. Então, se nós recebemos o Evangelho, é porque ele chegou primeiro naquele povo lá. Então, nós precisamos orar por Israel, pela paz de Jerusalém, para que aqueles homens sejam fortalecidos e consigam prevalecer sobre aqueles terroristas. É isso que o Hamas é, um grupo terrorista, né? Que fique bem claro. Bom, gente, são 8h05 agora. Vamos orar aqui e aí a gente começa a nossa live. O tema de hoje, né? Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença para mais uma meditação na tua palavra. Nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos conduzindo, trazendo o teu alimento, trazendo o teu pão, que é tão importante para as nossas vidas, meu Senhor. Nós também colocamos diante do Senhor a nação de Israel. Nós pedimos por aqueles homens, mulheres que estão naquela terra, meu Deus, para que eles sejam fortalecidos, meu Deus. Pedimos em primeiro lugar para que os olhos deles sejam abertos, para que eles reconheçam Yeshua como seu único Salvador. Nós pedimos para que eles reconheçam o sacrifício que foi feito naquela cruz. Em nome de Jesus, Paizinho, que essa situação tão terrível que aconteceu, que nós sabemos, por pior que seja, não saiu do seu controle, que ela resulte na salvação de muitos ali em Israel, meu Deus, e que o Senhor, o leão da tribo de Judá, venha em favor do teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá. Na conversa da semana passada, da semana retrasada, digo, né? A gente estava vendo Atos 15. Se você se lembra bem, o que aconteceu? Barnabé e Paulo foram para a primeira viagem missionária, percorreram várias cidades, inclusive eu vou pedir para minha esposa pegar o mapa que está ali, da primeira viagem missionária, que hoje é o dia da segunda viagem missionária. Eles percorrem aquelas cidades, eles voltam para Antioquia da Síria, que era a cidade de onde eles tinham partido. Tá aqui, ó. Eles saíram de Antioquia da Síria, passaram por Chipre, depois eles foram para a região aqui da Galácia, da Frígia, e depois eles retornam para Antioquia da Síria. E quando eles chegam em Antioquia da Síria, um tempinho depois, alguns judeus sobem de Jerusalém até Antioquia, e eles começam a falar que era necessário que aquele povo lá da Antioquia da Síria se circuncidasse, ou seja, observasse as leis de Moisés. Eu estou falando aqui de judeus convertidos, tá? O que acontece? Nós já falamos sobre isso na semana passada. Os judeus se convertem, mas eles ainda estão num tempo de transição. As coisas não mudam, a chave não vira de uma hora para outra 100%, né? Eles vão adquirindo conhecimento que vem da nova aliança, da aliança dada por Jesus Cristo. Mas eles não estavam muito presos às velhas tradições. Então,
os judeus, provavelmente da seita dos fariseus, sobem até Antioquia. Antioquia, que era a segunda principal igreja, a maior era Jerusalém, e era a principal igreja dos gentios, então estava lá a base. Eles sobem até lá e falam, olha, vocês precisam ainda se circuncidar. E aí Paulo e Barnabé ficam indignados com isso, que era totalmente contrário à ordenança de Jesus, ao evangelho, e eles descem até Jerusalém, e ali é feito o Concílio de Jerusalém, uma assembleia para definir, né, o que seria estabelecido a partir de então. Foi para alinhar, para aprumar os rumos da igreja. E lá eles decidem, então, quem decide? Os apóstolos e os presbíteros. Eles decidem, então, que não era para os judeus tentarem impor aos gentios a circuncisão. E eles viram para os gentios e eles falam, olha, e vocês, gentios? Em nome da convivência, da harmonia, vocês estão aí juntos dos judeus, crescendo como igreja, vocês não vão comer alimentos sufocados, não vão comer alimentos, animais que tenham sangue, vocês não vão comer alimentos consagrados a ídolos, e vocês vão se abster da fornicação. Beleza. Eles sobem até Antioquia com essa mensagem. Inclusive, 2 homens são enviados com eles, Silas e Judas. E lá em Antioquia, claro, quando eles escutam que essa é a decisão de Jerusalém, eles ficam super felizes. E aí, foi basicamente assim que acaba o capítulo 15. Inclusive, lá no final do capítulo 15, Paulo vira para Barnabé e fala, Barnabé, já tem um tempinho que a gente fez a nossa primeira viagem missionária, a gente precisa voltar naquelas cidades para ver como é que o povo tá, ver se o pessoal tá firme, se a igreja está crescendo, vamos fazer isso, né? E aí Barnabé vira e fala, beleza, vamos nessa, eu topo. Deixa eu só mandar um WhatsApp aqui para meu primo, para João Marcos, para ele ir com a gente. João Marcos foi aquele que começou a viagem missionária, partiu com eles lá da Antioquia, passou por Chipre, mas assim que chegou em Perge, ele desistiu e voltou. Ele vai para Jerusalém, para a casa da mãe dele, que era provavelmente onde ele morava. E aí Paulo fica indignado. Paulo bate o pé e fala, de maneira nenhuma, eu não vou com ele não. Esse cara abandonou a gente, você quer levar João Marcos com a gente nessa segunda viagem? Não vou fazer isso não. E aí Barnabé para um lado, não, eu vou levar, Paulo não vou levar, Barnabé vai, não vai, isso aqui. Resultado, os dois têm um desentendimento tão grande que eles se separam. No final das contas, João Marcos e Barnabé vão para Chipre, e faz todo sentido que eles fossem para Chipre, porque era inclusive a terra de Barnabé. E lembra, João Marcos esteve em Chipre na primeira viagem missionária. E Paulo toma Silas que tinha subido com eles lá de Jerusalém. E aí eles eles sobem até a região da Galácia e da Frígia, mas eles vão pelo continente, como nós iremos ver no nosso mapinha de hoje. Hoje tem mapinha também da segunda viagem. Vamos lá, ó. Então, ó, o que acontece? Aqui está Antioquia. Barnabé sai com o João Marcos para cá, e aí a gente vê os outros dois, né? Paulo e Silas, eles vão para cá, para a região lá da Frígia e Galácia, que era onde eles estavam na primeira viagem missionária por terra, tá? Gente, olha que coisa interessante, né? Olha como é que Deus faz. No final das contas, acabaram se formando duas missões, duas equipes para cobrir mais território, para espalhar o evangelho. Talvez se João Marcos tivesse ido, Silas não teria ido, nós não sabemos, mas acabou que Paulo tomou Silas. A gente entende aqui que provavelmente é porque João Marcos foi com Barnabé, Barnabé não quis ir com Paulo por conta da contenda, e acabou que foram os 4. Então, por mais lamentável que tenha sido, a gente não sabe quem estava com a razão, quem não estava, mas por mais lamentável que tenha sido, a verdade é que tudo estava dentro da economia de Deus, porque nada, absolutamente nada, sai do controle do nosso Deus, está tudo nas mãos do nosso Senhor. A vontade dele é sempre, sempre, sempre estabelecida. E uma coisa que a gente já falou aqui também, é que lá na frente, no final da vida de Paulo, ele reconhece o amadurecimento e a importância de João Marcos. João Marcos, inclusive, foi o autor do Evangelho de Marcos. Ele lá na segunda carta que ele escreve para Timóteo, que onde ele estava preso, ele fala, olha, traga João Marcos me é útil ao ministério. Então ele reconhece, lá na frente, em algum momento da vida dele, ele reconhece que João Marcos, ele viria a ser alguém muito importante. João Marcos que depois se torna um discípulo, um filho espiritual de Pedro, tá? do apóstolo Pedro.
Bom, então beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso mapinha da nossa segunda viagem. O que acontece, né? Bom, aqui estavam, dá pra ver, gente, ó. Estavam aqui em Antioquia da Síria. E aí, como eu falei, eles saem de Antioquia da Síria e eles partem para essas cidades. Aqui nós temos a cidade de Derbe e aqui nós temos a cidade de Listra, tá? Que foram as duas últimas cidades por onde Paulo e Barnabé passaram na primeira viagem missionária. Eles terminam, né, o ponto mais longe que eles chegam é justamente ali. E depois eles voltam. E foi lá, inclusive, que Paulo foi apedrejado, foi na cidade justamente de Listra. Paulo foi apedrejado, o corpo dele é levado para fora da cidade e é largado lá porque ele achava que ele estava morto. Gente, olha como Paulo é um homem de coragem demais, né? O cara podia ter virado, não, ó, faz assim, Barnabé, vai lá para cima, eu vou para Chipre. Em Chipre ninguém tentou me matar, lá em cima tentaram, deixa eu ficar num lugar mais tranquilo, mas não. Paulo não amava a sua vida mais do que a morte. Ele era um homem que só estava preocupado com a divulgação do evangelho, com falar do nome de Jesus. Então ele vai para onde ele tinha que ir, independente do risco, né? E foi lá em Listra, inclusive, que nós falamos que duas mulheres se convertem, Lloyd e Eunice. Elas eram a avó e a mãe daquele que viria a ser o maior discípulo de Paulo, um filho espiritual e o maior discípulo dele. Será que você sabe de quem que eu estou falando? Enquanto você vai escrevendo para mim de quem que eu estou falando, eu vou só mostrar para você uma coisa. Ó. No meio do caminho, peraí, tem um mapa aqui que é invertido e tem um mapa que é normal. Vou usar o invertido que aí você vê normal, né? Olha uma coisa aqui, ó. A gente tem aqui a cidade de Antioquia e aqui é Derbe e Listra, né? Sabe que cidade é essa aqui, gente? É Tarso, na Cilícia. Então, provavelmente, que era a cidade de Paulo. Provavelmente eles vão por ali, eles devem ter feito uma paradinha ali em Tarso. Paulo deve ter visto seus familiares e depois eles seguem lá para a cidade de Derbe de Listra, né? Vamos ver se alguém colocou aqui. Quem que era o discípulo de Paulo, gente? O maior discípulo de Paulo. Se você não vai botar aí, eu vou ler para você. Vamos lá, Atos capítulo 16. Aê, obrigado, meu amor. Botou Timóteo, ele mesmo. Atos 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, lá do concílio. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Curioso, né? Paulo chega lá, encontra Timóteo, tinha um bom testemunho, provavelmente Paulo fica um tempinho na cidade, vê que Timóteo realmente era um homem de Deus, apresentava frutos, decide levar Timóteo consigo. Uma vaga que poderia ter sido lá de João Marcos, né? Imagina, gente, ser discipulado por Paulo. Olha que coisa preciosa que deve ser, né? Timóteo, ele assume um papel muito importante para Paulo. Como eu falei, foi o principal discípulo, né? Ele é citado várias vezes por Paulo nas suas cartas. Em outras oportunidades, ele estava com Paulo quando Paulo escreve a carta. Lá na carta para Filemon, na carta para os romanos, lá no fechamento a gente vê que Paulo se despede e ele fala, eu e Timóteo mandamos saudações. Tem duas cartas que Paulo manda para Timóteo, então a gente vê a importância que Timóteo assume no ministério. Mas olha o detalhe aqui, Timóteo não era circuncidado, porque ele era filho de uma judia, mas o seu pai era grego. E todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que ele não era circuncidado. Então Paulo vira e resolve circuncidar Paulo. E aí eles percorrem as cidades, entregando os decretos lá de Jerusalém, em que os apóstolos e os presbíteros, inclusive Paulo foi lá, decidiram que uma das coisas que não era para fazer era justamente circuncidar. Lembra disso? Eu falei hoje no início. Que eles decidem que não precisava circuncidar os gentios. Porque a circuncisão agora era onde? No coração. Então, gente, qual é a pergunta que a gente faz agora nesse momento? Qual que é a pergunta? Por que cargas d'água que Paulo manda circuncidar Timóteo, se ele tinha acabado de pregar o contrário, levar a carta para falar o contrário? A resposta está no versículo 3. Circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Gente, olha só. Aquela decisão
que era acertada lá de Jerusalém, ela foi levada para a igreja de Antioquia. Agora Paulo estava lá na região da Ásia Menor, tá? Região da Ásia Menor, vamos lá. Estava por aqui, Antioquia estava aqui, ele estava aqui, num lugar em que eles não sabiam. Paulo já tinha pregado isso na primeira viagem missionária, mas ali tinha muito judeu que seguia à risca a Torá, que não sabia dessa determinação ainda de Jerusalém e que estava muito preso às tradições antigas. Inclusive, os maiores opositores de Paulo nas viagens dele foram justamente os judeus. Aí você imagina, gente, Paulo tinha uma mensagem muito mais importante para dar, que era a mensagem da salvação. Se ele chegasse com um gentio não circuncidado, até ele explicar o motivo, muito judeu não ia nem querer falar com eles, porque os judeus tinham muitas restrições em relação aos gentios. Eles não ficavam na mesma casa, não comiam juntos, enfim, tinha uma série de restrições. Então, provavelmente, Paulo vira que ele não quer perder tempo, ele não quer fechar aquela porta de uma vez, para que aqueles judeus fossem evangelizados. Então eu já até imagino Paulo virar para Timóteo: Timotão, seguinte, meu amigo, não precisa circuncidar, nós sabemos disso, mas você vai ter que dar um jeito, cara, vai ter que cortar mesmo, infelizmente. Porque aquele povo não entendeu isso ainda. Então, até a gente explicar que focinho de porco não é tomada, muita gente não vai ouvir, muita gente vai fechar a porta para o evangelho e a gente não quer perder tempo com aquilo que não é importante. Vamos lá para anunciar a salvação. Depois que anunciar a salvação, a gente ensina para eles a questão da circuncisão. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu. E essa foi a estratégia usada por eles. E veja que essa estratégia está completamente alinhada à estratégia que Paulo sempre usou. Inclusive, lá na carta para os Coríntios, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu para com judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa passagem ela é muito interessante. Tem muita pessoa que usa isso de forma desvirtuada. Paulo não está aqui dando uma carta branca para fazer o que quiser. Não é assim, olha, eu fui para o carnaval para evangelizar quem está lá no carnaval. Eu fui para o boteco para evangelizar no boteco. Porque entre uma pinga e outra, eu falo, mas Jesus é legal. Não, não é isso que Paulo está falando não, gente. Dentro da liberdade que Deus confere, Paulo respeitava a forma de pensar de cada um naquilo que não constitui uma afronta à lei de Deus. Que fique muito claro isso. E ele usava isso para se aproximar da pessoa. Então ele era um homem extremamente estratégico. Por exemplo, se ele estivesse diante de uma pessoa fraca, ele usa esse termo fraco, inclusive, na carta aos Romanos, lá no final da carta dos Romanos, quando ele fala, alguns se importam com o alimento, alguns são fortes e já sabe que isso não tem nada a ver. Então, se ele tivesse com uma pessoa, um judeu, que ainda observava a lei alimentar do Antigo Testamento, que já tinha sido abolida em Cristo Jesus, Paulo entendia que você observar a lei é pecado? Não. Você não observar a lei é pecado? Não. Então não faz diferença. Então, com esse homem, Paulo observava a lei. Para quê? Para não criar uma barreira, para conectar com essa pessoa e ser mais fácil ele evangelizar. Agora ele chegou num homem que é forte na fé, um judeu, um gentil que come de tudo. Beleza, Paulo vai lá e come de tudo. Aí ele chegou com uma pessoa que não entende o evangelho, que vamos dizer, ele foi falar com um judeu que entende completamente a Torá. Ele ia falar como? Ele ia falar da lei, ele ia falar dos profetas que falam de Cristo, como a lei apontava para Jesus, porque eles conheciam a lei. Não, agora Paulo vai evangelizar para um judeu, igual vai acontecer depois quando ele chega em Atenas. Ali o povo não conhecia a palavra de Deus. Então não adiantava ele falar das profecias. Aí Paulo vai e ele fala de outra forma. Então ele sabia como usar o contexto, como usar a situação para evangelizar a pessoa. Então é isso que Paulo está falando aqui. Né? Então, é isso que acontece. Paulo vai circuncida Timóteo, não porque precisasse, mas porque ele não queria criar uma barreira com todos os judeus que ele ia encontrar na sua viagem. Né? Eles iam passar por muitos lugares que tinham judeus que estavam ainda muito presos às antigas leis, né? Às leis de Moisés. Tá? Então, beleza.
prosseguindo aqui a nossa viagem, Paulo, Silas e agora Timóteo saem, vamos lá, eles saem da região de Derbe e Listra, e aí, gente, eles vão fortalecendo as igrejas, e eles tentam passar inicialmente, eles pretendem ir para a região da Ásia, tá? A Ásia não é a Ásia atual, fique bem claro. A gente está falando aqui da região mais a oeste da Turquia, da atual Turquia, tá? Essa região aqui, ó, para você entender o mapa, aqui, ó, Itália, Grécia, aqui é a Turquia, tá, gente? Região da Turquia. Então eles estavam aqui e eles decidem ir para a região da Ásia. O que acontece? O que acontece lá no versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Beleza, então eles tentaram sair daqui, ó, vamos seguir para a Ásia, o Espírito Santo falou, não vai não. Aí eles decidem, não, então vamos subir, ó, vamos ir aqui para a região da Bitínia. Só que aí, quando eles chegam na Mísia, aqui, em cima, o Espírito Santo também pede, ó. E chegaram na Mísia tentando ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. E aí, no final das contas, então não tem para onde ir, vamos em linha reta. Chegaram até aqui, cidade de Troade. Tá? Então, gente, veja que coisa, né? Tenta ir para oeste, não vai. Tenta ir para norte, não vai. Seguiram pelo outro rumo, até chegar lá em Troade. E aí, quando eles estavam em Troade, Paulo tem uma visão. Uma visão importante. Alguém lembra sobre o que era a visão que Paulo teve? Você lembra o que Paulo viu nessa visão? Para quem está chegando aí agora, para quem é novo aqui nas nossas lives, eu faço muita pergunta. Eu faço pergunta para ver se vocês estão atentos, para estimular vocês a lerem, a buscarem conhecimento, a prestarem, a assistirem as lives antigas. Bota aí nos comentários, escreve, tá? Isso aqui tem que ser uma conversa de mão dupla. Eu sei que é mais complicado num cenário desse, mas na medida do possível, a gente participa aí. Se eu der a resposta, se você já vai começar a escrever, termina de escrever e manda mesmo assim. Que eu sei que quando eu falo, demora um tempinho até chegar o áudio para vocês e mais tempo ainda até o que você escreveu chegar para mim. Mas não tem problema não, tá? A visão que Paulo teve foi de um macedônio que fala, passa aqui, vem socorrer a gente, vem ajudar a gente. Essa foi a visão que Paulo teve. Aí Paulo entendeu que Deus estava abrindo a porta para que eles fossem lá para Macedônia. Isso aí, ó, João escreveu, um macedônio pedindo para eles irem até Macedônia. Foi exatamente isso que Paulo viu na sua visão. Ou seja, Deus fechou duas portas e agora Deus abriu uma porta. Tá parecendo aquela música do Josué Rodrigues, uma música muito bonita. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Gente, Deus fecha a porta, Deus abre porta, e a gente vê aqui claramente como é o Espírito Santo que está conduzindo tudo o que acontece no livro de Atos. Por isso que a gente chama, não de Atos dos Apóstolos, mas muitas vezes de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera através daqueles apóstolos. E olha só, gente, que importante. Tão necessário quanto nós estarmos atentos às portas que Deus abre, é a gente ter a sensibilidade para saber a porta que Deus fecha. É tão importante quanto saber a porta que Deus está abrindo. Porque se Paulo não tivesse prestado atenção e tivesse ido para aquela região, talvez ele não tivesse chegado na Macedônia. Você lembra que região que é a Macedônia? Macedônia é o norte da atual Grécia. Então talvez o evangelho não tivesse chegado na Grécia naquele momento, ia chegar depois, mas talvez não tivesse chegado e alguma outra coisa tivesse acontecido. Então nós temos de estar extremamente atentos para quando Deus fala sim e para quando Deus fala não. E quando ele fala não, é não. Tá? Walter, de que forma que o Espírito Santo impediu? Ele mandou um anjo com espada, igual ele fez lá com Balaão. Lembra quando Balaão estava indo no jumento? Deus manda um anjo com espada, o jumento vê, Balaão não vê. Quer matar o coitado do jumento. Aí o jumento fala, ô seu tonto, eu que sou o jumento, você que é o burro. Quase isso, né? Não foi isso que aconteceu. A gente não sabe como é que o Espírito Santo impediu. Pode ter sido por sonho, profecia. Às vezes ele fechou o coração de Paulo. Às vezes vê aquela sensação, né, de que algo não estava certo, tirou a paz, que a paz é o árbitro, para quem tem o Espírito Santo. Nós não sabemos, né? Mais uma coisa importante para a gente observar é que agora a gente chegou no versículo 10 do capítulo 16. E tem uma mudança importantíssima que acontece a partir do versículo 10 do capítulo 16 de Atos.
Você sabe o que acontece a partir daqui? Eu vou ler para você a partir do versículo 7. E eu vou falar quando chegar no 10. E eu quero que você preste muita atenção no que mudou desse ponto para trás de Atos e desse ponto para frente. Tá bom? Vamos lá. Aí quando você percebeu que mudou, você escreve nos comentários. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 agora. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegamos de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. O que mudou, gente? Do versículo 9 para o versículo 10. Qual é a conjugação do verbo até Atos 16, 9? Olha isso aqui. Chegaram, intentavam, o Espírito Santo não lhe permitiu, tendo passado, desceram. Aí quando vai para o versículo 10, depois dessa visão, procuramos, para o Senhor nos chamava, fomos correndo. Olha isso. Quem é o autor do livro de Atos? Quem é o autor? Lucas. Ele muda. Ele deixa de usar a terceira pessoa do plural, eles, e passa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, é bem possível que foi aqui em Troade que Lucas se junta a Paulo. É bem possível. Muita gente defende isso. Justamente por conta dessa passagem aqui. A partir desse momento, você vai ver que os verbos estão incluindo o escritor. Então a gente vê que a partir daqui, Lucas, o médico amado, passa a se juntar a essa expedição missionária. E aí, gente, vamos lá. Eles saem de Troade, tá? Pegam um barquinho aqui e eles vêm até essa região, tá? Vem aqui para cima. Veio para cá, chegou na Macedônia, e aí eles descem até chegar na cidade de Filipos. Detalhezinho, tem um macedônio importante, a gente já falou sobre ele também, muito importante para a história de Israel. Você lembra quem era esse macedônio? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Será que ele é citado na Bíblia? O que você acha? Sim e não. Ele não é citado nominalmente, mas lá na profecia de Daniel aponta justamente para Alexandre o Grande. Depois fala que o reino dele seria dividido em 4. A gente falou sobre isso lá na nossa live sobre o período intertestamentário. Fizemos 2 lives em que falamos o que aconteceu naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento e a gente falou sobre Alexandre o Grande. Né? A gente vai citando várias vezes aquilo que nós vimos anteriormente para que você vá reforçando esse conhecimento e para que o conhecimento vá sendo construído de forma progressiva. Tá? Então, se você não sabe por onde começar, começa pela live 1 e vai seguindo em frente, que a gente está falando das coisas numa sequência aqui, o mais ordenada possível, dentro da direção do Espírito Santo, é claro. Bom, eles chegam até a cidade de Filipos. Filipos, gente, está aqui, ó. Tá? Filipos, ó, Grécia, tá? Atual Grécia, isso aqui, tá? Que é Macedônia. Filipos está bem aqui em cima. Filipos era conhecida como uma pequena Roma. Ela era justamente a porta de entrada ali para o Ocidente, né? Para a região atual Europa. Tudo bem, a Turquia, ela hoje está metade na Ásia, metade na Europa, mas beleza, a Ásia, Europa, só Europa, começou ali. É quando o Evangelho chega finalmente na atual Europa. E aí olha o que acontece quando Paulo chega lá. Dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias na cidade. E no dia de sábado nós saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, fomos as mulheres que ali se ajuntaram. Isso já mostra pra gente que Filipos provavelmente não tinha muito judeu. Já vimos aqui que para uma cidade ter sinagoga bastava 10 homens judeus. Veja que no sábado que era o dia de ir para a sinagoga, eles vão para onde? Vão para o rio, que era onde se reuniam as mulheres para fazer as orações. Mas
Eles não foram para a sinagoga porque provavelmente não tinha. Como eu falei, era uma colônia romana, uma cidade muito importante para Roma. E aí, o que acontece quando eles chegam no rio? Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, gente, que fica na Ásia. Aquelas 7 igrejas citadas lá no livro de Apocalipse, elas estão todas nessa região da Ásia aqui, ó. Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, estão todas aqui nessa região da Ásia, que foi onde o Espírito Santo impediu Paulo de ir no começo da viagem, tá? Só para você se situar aí geograficamente. E essa mulher, Lídia, era justamente de Tiatira, e aqui fala, olha, e servia a Deus. Tem outra versão que fala que ela era temente a Deus. Já falamos que temente a Deus diz respeito aos gentios que tinham uma simpatia pelo judaísmo. E ela nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido avermelhado que era muito, muito raro, era feito com um material muito difícil de se encontrar, então era muito, muito valioso. Pessoas nobres, príncipes, enfim, que usavam esse tipo de tecido. Então, muito provavelmente, Lídia era uma próspera comerciante. E ela aceita Jesus, se converte, ela converte a sua casa, é batizada, e ela abre as portas para que Paulo ficasse na casa dela. Os judeus já tinham voltado a Canaã, na época de Alexandre o Grande já tinham voltado. Se você pegar depois as 2 lives do período interbíblico, João, você vai ver isso. Eles voltam lá da Babilônia, quando a gente tem o Império Medo-Persa, que permite que eles voltem para lá, e eles voltam em 3 levas. Nós temos lá Neemias, nós temos Esdras, Zorobabel, e eles ficam por lá, e aí aparece Alexandre o Grande na jogada, tá? Quando eles já estavam lá na região. Depois você assiste as lives que a gente falou de muita coisa interessante nesse período interbíblico. Beleza, e aí o que acontece? Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Isso aqui eu estou dando continuidade, versículo 16, tá? Capítulo 16 de Atos. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, e isso fez ela por muitos dias. Então era uma menina que tinha um espírito de adivinhação, que nós sabemos que a palavra de Deus fala contra, né, você ir a algum adivinho. Isso era um pecado, uma abominação ao Senhor. E essa mulher, essa jovem lá, tinha um espírito de adivinhação, um demônio. E aí ela seguia Paulo, seguia Silas, seguia, Timóteo e Lucas, onde eles estavam, e falava: olha, esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Esse espírito de adivinhação falava isso. E aí é o que acontece, ó, Paulo, perturbado, voltou-se a ela e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Gente, não se negocia com o inimigo, tá? Eles não estavam falando a verdade? Estavam, mas o diabo opera à base de meias verdades. O diabo, ele se disfarça do quê? É de um monstro chifrudo? Não, é de um anjo de luz. Para quê? Para enganar as pessoas. Então a mulher estava com espírito de adivinhação, um demônio, que naquela hora estava falando a verdade, e logo depois vai falar uma mentira e enganar o povo. Então Paulo já resolveu o problema. Ó, vai embora dela. E o demônio foi embora na mesma hora, porque ele obedeceu ao comando dado por Paulo. Paulo tinha autoridade, ele era um apóstolo do Senhor. Mas quando acontece isso, os donos daquela jovem, eles ficam indignados, porque a fonte de renda deles foi para o beleléu. E aí eles vão até o pretório, o tribunal, e vão até os líderes e falam: olha, esses homens aqui, eles estão trazendo costumes que não é lícito para a gente, para nós romanos. E aí os magistrados se perturbam, rasgam as vestes, mandam prender Paulo e açoitá-los. E aí, gente, Paulo e Silas são açoitados e são presos. E aí eles viram e falam: olha, guarda com toda a segurança. E o carcereiro vai e coloca eles lá na prisão interior, no lugar mais restrito que tinha da prisão, provavelmente um lugar sem janela, um lugar escuro, enfim.
E aí pegou, amarrou pelos pés no tronco. E aí Paulo e Silas foram para a prisão. E o que eles fizeram quando eles foram para a prisão? Eles se lamentaram, né? Claro, eles se lamentaram. Ficaram pensando lá um com o outro. Nossa Deus, que injusto o Senhor, né? O Senhor falou para eu vir para Macedônia. Primeiro eu tentei ir lá para a Ásia, o Senhor não deixou. Depois eu tentei ir para Bitínia, o Senhor não deixou. Aí o Senhor me manda vir para cá, para Macedônia. Eu obedeço, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, tudinho, obedeci até os mínimos detalhes. E o Senhor me manda para a prisão. Que absurdo, como é que o Senhor tem essa audácia? Foi isso que Paulo fez, gente? Foi isso que Paulo fez? Não foi isso que Paulo fez, de forma nenhuma. Olha o que Paulo fez. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo estava preso porque ele obedeceu o comando do Senhor e ele estava louvando e orando a Deus. E hoje em dia tem muita gente mimizenta que Deus fala, vai fazer isso. Aí ele faz, aí dá um probleminha, não estou falando de prisão, ainda que fosse, mas um problema... perdeu um dinheiro, deu um probleminha, ficou indisposto. Nossa Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou, o Senhor me deixou nessa situação. Meus amados, olha só, se você não está fazendo o que Deus manda e a sua vida está uma bagaça, provavelmente ela está uma bagaça porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas se você está fazendo a vontade de Deus e a sua vida está uma bagaça, é porque a vontade de Deus naquele momento era que isso acontecesse. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam conforme a vontade dele. Então, a vontade de Deus para Paulo e Silas naquele momento era que eles estivessem justamente naquele lugar. Era essa a vontade de Deus. E Paulo e Silas entendiam isso. E nós precisamos entender isso. Que quando nós fazemos a vontade de Deus, a garantia não é assim, faça a minha vontade e seja extremamente próspero e ganhe tudo que você quiser. Não, gente. Pode ser que a gente seja muito próximo? Pode ser. Pode ser que o Senhor abençoe. Mas o que o Senhor promete é sofrimento. Nós temos que carregar a nossa cruz, que ser servos obedientes. E se eles perseguiram o nosso mestre, eles vão nos perseguir também. Tanto que lá, a gente vê lá na carta de Tiago, você pede e não recebe porque pede mal para gastar no seu próprio deleite. Chama de adúltero, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, a nossa vida nessa terra é uma vida de perseguição. Se você não está sendo perseguido aí pelo Evangelho, é porque você provavelmente está sendo um agente secreto. Isso não é bom. Tá? Nós precisamos abrir a boca e falar de Jesus, por mais que isso custe. Beleza? Bom, e eles estão lá louvando, orando. Os presos estavam escutando. Estava atrapalhando o soninho dos presos, né? Esses doidos aí estão cantando essa hora da noite. Cala a boca aí, gente. A gente quer dormir. Mas olha o que acontece. Vem um terremoto tão grande, que os alicerces daquele cárcere se movem, todas as portas são abertas e as prisões de todos são soltos, né? E aí o carcereiro acorda, vê aquilo ali, vê as portas abertas, ele fica desesperado, pega a espada, ele vai se matar, porque ele achava que os presos tinham fugido. Por quê? Porque essa era a punição. Se o carcereiro, se aquele que era responsável pelos presos, perdesse o preso, ele recebia a punição que o preso ia receber. Lembra lá de Pedro, quando ele foi, a segunda prisão de Pedro lá no início de Atos? Aqueles soldados lá que estavam guardando foram mortos quando Pedro sai da prisão levado pelo anjo. Mas nesse caso, eu acho que o carcereiro deve ter pensado, né? É melhor morrer do que perder a vida. Como a gente viu isso, só quem é das antigas aí que viu Chaves vai lembrar. Mas aí ele deve ter pensado, cara, é melhor me matar aqui logo, porque ainda pode ser muito pior. Já vou morrer mesmo, mas pode ser que eu morra, ainda leve açoite, leve um monte de porrada, deixa eu me matar aqui logo. E Paulo, se eu fosse Paulo, gente, rapaz, eu ia pensar, Deus, o Senhor abriu essa porta, foi para mim, glória ao Senhor, vou fugir agora, vou sair correndo dessa prisão, eu não volto nunca mais, vou fugir dessa cidade, inclusive, para ninguém me pegar, e eu vou para outro canto. Mas foi isso que Paulo fez? Não, não foi isso que Paulo fez. Provavelmente porque o Espírito Santo não orientou que ele saísse. E aí, Paulo vira e fala, não faça isso, todos nós estamos aqui. Gente, me surpreende isso também. Porque não só Paulo ficou, os outros presos ficaram também. Olha o testemunho que Paulo deu naquela prisão. Aquela atitude de Paulo impactou inclusive os outros presos que estavam vendo Paulo louvar a Deus. E provavelmente eles estavam irritados porque aquele doido estava cantando, atrapalhando o sono. Mas depois pensaram, caramba,
esse cabra aí tem alguma coisa poderosa, porque ele chegou aqui na primeira noite dele, ele cantou e a prisão abriu, se ele não tá saindo eu vou ficar aqui também, que esse cara sabe de algo que eu não sei. Na minha cabeça eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu naquela prisão. E a verdade é que aquele carcereiro, ele pede luz, pega a lanterninha do iPhone dele, bota assim, vê que tava todo mundo lá, e aí, gente, o que que acontece? Olha isso aqui, que coisa preciosa. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então aquele testemunho de Paulo fez com que o carcereiro e toda a sua casa fosse salvo. Glória a Deus por isso, gente. Olha a obediência de Paulo, o que resultou. Agora, e se Paulo tivesse resmungado naquela prisão? Se ele estivesse lá se lamentando, cutucando as feridas? Porque ele foi preso fazendo a vontade de Deus. Então, meus amados, se está uma luta, glorifique a Deus mesmo assim. Glorifique a Deus. Senhor, está difícil, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque eu sei que no final o seu nome vai ser engrandecido. E quem sabe ao fazer isso, o Senhor te use como um instrumento nas mãos dele. Principalmente para salvar outras vidas. Olha que coisa preciosa. Aí, beleza, amanhece, os magistrados vão até aquele carcereiro e falam: olha, já pode soltar aqueles homens. E aí o carcereiro vai até Paulo e falou: ó, já pode sair, já liberaram. Paulo virou e falou: opa, peraí. Vocês nos açoitaram publicamente, nos açoitaram publicamente e nos prenderam sem a gente ser condenado. Nós somos cidadãos romanos. Gente, um cidadão romano só podia receber uma punição depois dele ser condenado formalmente. Aquilo ali era gravíssimo. Então ele falou: vai lá e manda que esse povo venha tirar a gente daqui. E quando aqueles caras, os magistrados, descobrem que Paulo era um romano, Paulo e Silas, nossa, eles ficam muito preocupados. Aí eles vão até a prisão, eles pedem desculpas, mas a cara de pai é tão grande que ele fala: ó, desculpa aí, mas sai da nossa cidade. E aí Paulo sai da prisão, vai até a casa de Lídia, conforta os irmãos. É engraçado que Paulo que conforta, gente. Paulo que conforta os irmãos. Paulo é o cara, né? O cara sai da prisão, em vez de ele ser confortado por ter estado preso e ter sido açoitado, é ele que conforta lá os irmãos. E aí depois Paulo parte de lá. E aí, gente, a gente vai ver o que acontece depois disso na nossa próxima conversa, né, na semana que vem. Mas eles saem de Filipos, e foi justamente essa cidade de Filipos que depois receberia a carta de Filipenses. Foi para esse pessoal daqui, de Filipos. A carta que é conhecida como Carta da Alegria. E, gente, essa igreja que é implantada na segunda viagem missionária de Paulo, ela vem a se tornar a igreja mais parceira do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Ela chegou a pagar o salário de Paulo quando ele estava lá em Corinto. Olha que coisa interessante. E, inclusive, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Esse foi o fruto de Paulo nessa igreja, nessa cidade. Então, veja, gente, ele foi preso, realmente, no primeiro momento, parecia que foi uma viagem furada, né? Ele chegou lá, ele converteu só uma mulher, a casa dela, uma outra mulherzinha, não tinha lá os cabras que mandavam na cidade. Naquela época tinha uma diferença grande. A mulher, ela não tinha um direito naquela época. Os homens que mandavam. Converteram as mulheres. E foi preso. E converteu o carcereiro. Parecia que a viagem não tinha sido lá essas coisas. Mas se tornou uma das principais igrejas, né? E foi a principal parceira de Paulo no ministério. Então, gente, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar o nosso olho. Vamos orar encerrando. Senhor, nós selamos essas palavras. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos. Nós te louvamos e pedimos para que esses testemunhos que o Senhor deixou na tua palavra possam entrar no nosso coração e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, que nós possamos viver também o mesmo que esses apóstolos, discípulos vivenciaram, meu Deus, em termos de sermos firmes no Evangelho, de não negociarmos, de não abrirmos mão, de fazermos sempre a tua vontade. Nós te agradecemos pela vida desses homens que nos serviram de inspiração. Nós te louvamos, meu Pai. E mais uma vez nós oramos e colocamos Israel diante do Senhor, colocamos a tua nação diante do Senhor, e nós pedimos para que o Senhor
prevaleça sobre os inimigos de Israel, porque nós entendemos que eles estão afrontando o Deus vivo, e ninguém afronta o Deus vivo. Nós oramos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Semana que vem a gente continua, porque nós ainda temos um percurso a percorrer. Olha só, gente, nós estamos aqui, ó, em Filipos. Ainda vai passar pela Bereia, ainda vai passar por Atenas, ainda vai passar por Corinto. Onde está Corinto? Está bem aqui, ó. Ainda tem muita coisa para fazer nessa segunda viagem missionária de Paulo. Mas isso é um assunto para a nossa próxima semana. Amém? Valeu demais, pessoal. Semana que vem, em nome de Jesus, tem mais. A gente segue firme aqui, dando andamento no panorama do livro de Atos. Beleza? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem.